Eu sou o Nilson Queiroz, da Verdadeira Graça. Graça e paz para você, meus irmãos que são da graça, e aqueles que não são da graça, aqueles que estão chegando, aqueles que estão em dúvida se deve ou não deve estar na graça, tem dúvida, como se diz, está em cima do muro, não se decidiram ainda. Será que isso não é uma seita? Será que isso é uma nova religião que está surgindo? Não. É a verdadeira graça de Cristo. Porque há dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O evangelho da graça é o evangelho da incircuncisão, pregado pelo apóstolo São Paulo. Esta é a palavra que está sendo pregada neste momento. Então eu vou saldo a todos com essa graça tão maravilhosa, não importa qual seja a sua denominação, mas que a graça de Cristo esteja sobre a vida de todos. Você talvez já está há algum tempo acompanhando e ainda está em dúvida, porque lá onde você está, na sua igreja, na sua comunidade, você tem um cargo, você ali é uma missionária, você é uma dirigente de louvor, canta no coral, faz parte ali, talvez de professora da escola dominical, ajuda a cuidar das crianças, você tem uma grande amizade ali, você está em dúvida se você deve vir para a graça ou permanecer aonde você está. Mas isso não importa, porque a graça não é para todos. Muitos têm estado, permanecido por muito tempo na graça e acabam abandonando, porque a graça não é para todos. Como o céu também não é para todos. Porque muitos são chamados, mas nem todos entrarão no céu. E a mensagem que eu tenho neste momento é essa, né? Você tem chamado de Deus ou chamado pelos homens? Se foi o homem que te chamou, não vai muito adiante. Mas se foi Deus que te chamou, ninguém tira, resgata da mão do nosso Deus. Porque talvez você fique confuso. Você, marido, que está aí também olhando para a graça. Ah, mas eu lá onde eu estou, eu sou um presbítero, eu sou um evangelista, eu estou esperando agora que vai ter consagração a pastor. Eu até gosto da graça, mas você está em dúvida. Você talvez não quer deixar o lugar onde você está, mas tudo procede de Deus. Assim aconteceu comigo e aconteceu com todos que estão na graça. Eu não vim pela primeira vez. Olhei assim e já aceitei imediatamente. Então isso é comum. Você assiste hoje um pregador da graça e talvez não aceitar, está em desacordo com ele, mas outro dia você assiste de novo e vai indo, participando, até que uma hora a sua mente começa a se abrir. Não adianta você ser um grande estudioso da Bíblia, ter cursos de teologia, ser professor da escola dominical, mas se Deus não abrir a sua mente, nada adianta. Assim aconteceu comigo. Eu conheço as teologia, escatologia, professor de escola dominical, eu fui muito mestrado, eu li centenas de livros de grandes pastores, pastores de nome, mas a minha mente continuava fechada até no dia em que Deus me levou a conhecer este verdadeiro evangelho da graça. Talvez você fique confuso, mas olhamos para Mateus, ali no capítulo 10, e no versículo 34 e 35, Jesus diz: não pense que eu vim trazer paz na terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Eu vim colocar entre vocês uma confusão. Eu vim trazer uma rebelião entre vocês. E é o que aconteceu.
Jesus, quando ele veio a este mundo, os fariseus não aceitaram. Havia contenda entre eles por causa da verdade de Cristo. Uns diziam que ele era falso, outros diziam que ele era verdadeiro, uns diziam que ele era filho de Deus, outros rejeitavam. Assim também, a graça hoje está acontecendo da mesma forma. Uns estão crendo, outros acham que é uma nova doutrina. Isso é uma heresia, porque eu estou na igreja há 50 anos, porque eu sou pastor presidente, eu sou um teólogo, eu sou embaixador, e eu nunca ouvi isso daí, porque você tem passado pela Bíblia, mas os seus olhos estão fechados, você não conhece o verdadeiro evangelho da graça que tem abrido o entendimento de milhares e milhares de pessoas por todo o mundo. Essa palavra que eu trago neste momento é essa, que está baseado no capítulo 7 de Mateus, e o versículo de número 21. Nem todo que se diz Senhor, Senhor, entrarás no reino de Deus. Somente aqueles que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então a mensagem é esta: o seu chamado foi de Deus, ou o seu chamado foi dos homens? Se foi Deus que te chamou, ninguém te tira, te resgata das mãos de Deus. Mas se foi o homem, se você está ali por causa do homem, isso não vai muito longe, logo acaba em nada. Quantas pessoas estão distanciadas das suas certas igrejas porque confiou no homem, esperou no homem? E o que eu quero dizer neste momento? Que Jesus, no capítulo 4, e ali no versículo 10, 11, 12, 13 de São Marcos, Jesus pregando em parábola, os discípulos não entenderam e perguntaram para o Senhor: Senhor, nos explica, por que o Senhor fala em parábola? Ele diz: porque muitos ouvindo não ouvem, vendo não vê, e eles não podem crer, não podem aceitar. Isso é para que eles não se convertam e os seus pecados sejam perdoados. Então vocês veem que nem todos, como se diz, muitos são chamados, mas nem todos entrarás no reino do céu. Nós olhamos uma passagem também do apóstolo São Paulo, ali no capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10, né? Nós encontramos ali que o apóstolo Paulo passou por 2 lugares, 2 cidades, e Deus não permitiu que o evangelho fosse pregado naquele lugar. Ele chegou ali, o Espírito Santo proibiu. Ele foi para outro lugar, o Espírito Santo tornou a proibir. Mas dormindo à noite, ele teve uma visão, que um certo varão apareceu a ele e disse: passa por Macedônia e nos ajuda. E Deus disse: vai. E ele foi a Macedônia e Deus fez uma grande obra ali naquele lugar. Então o que eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento, que está em dúvida, não aceita. Eu tenho falado deste evangelho a algumas pessoas, eles têm aceitado na hora. Eu falei para um casal, o casal, os 2 aceitou na hora. Quando ela olhou, os 2 olhou para esta palavra e disse: era disso que eu estava precisando. Porque todas são igual, não adianta você ir para a igreja A, a igreja B, a igreja C, é tudo igual. É tudo farinha do mesmo saco. Mas quando você ouve o evangelho da graça, você vê que é diferente. Você deve insistir em ouvir. Mesmo que você não está concordando, você está achando desacordo, porque não está batendo, porque não pode bater. O apóstolo Paulo teve contenda. Quando Jesus veio, houve essa rebelião com os judeus daquela época. Quando o apóstolo Paulo surgiu, também os apóstolos não aceitaram e começaram a contendar contra o apóstolo Paulo e deixou o apóstolo Paulo sozinho, porque o evangelho dado a Paulo foi dado somente para o gentio. O apóstolo Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos pregavam para os judeus, mas o apóstolo Paulo pregava para o gentio, por isso ele recebeu de Deus esse ministério, esta graça que estava oculta antes da fundação do mundo, no capítulo 16 e 25 de Romanos, e Deus entregou ao apóstolo Paulo. E passou todo esse tempo. O apóstolo Paulo foi morto.
lá pelo ano 68. E esse evangelho foi oculto novamente. E agora, de alguns anos para cá, de 10, 11 anos para cá, nós vemos que o evangelho começou, o evangelho da graça começou a surgir. Então você que está me ouvindo neste momento, crê neste evangelho. Aí você diz, mas então na igreja que eu estou, no local que eu estou servindo, eu não vou para o céu? Eu não posso dizer isto, porque quem é salvo já veio salvo. Não importa onde você está. Você pode estar dentro da igreja católica, espiritismo, aonde você estiver. Deus vai te resgatar. Deus vai te tirar de lá. Só que eu estou te oferecendo o evangelho onde o fardo é leve. O jugo é suave. Aqui você não tem um pastor para dominar a sua vida. Você não tem um pastor que tem que decidir a sua vida, o que você deve fazer, aonde você pode ir, o que você pode comer, o que você pode beber. Não temos o nosso dirigente sobre a nossa vida. O nosso dirigente é o Espírito Santo. Ele está sobre nós, porque nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Você não precisa deslocar da sua casa, chegar cansado do seu trabalho, tomar banho correndo, aprontar as crianças e correr para lá porque o pastor vai te cobrar. Se você não estiver naquele culto, ele vai olhar, depois vai te chamar a sua atenção. O seu compromisso é com Deus. Você tem compromisso diretamente com Ele. Aonde você está, Deus já está dentro de você. Você não precisa sair da sua casa para ir nesses local aonde se diz igreja, mas Deus não habita nesses lugares, porque a própria palavra diz, Atos 17, 24, Deus não habita em templo feito por mão de homem, Ele habita dentro do seu templo, que somos nós. Então esta é a palavra que eu tenho nessa tarde para você. Se você gostou desta palavra, divulgue esse vídeo, deixa aí o seu like, passa isso para os seus amigos, passa isso para os seus parentes, para que nós possamos alcançar mais e mais vida para a graça de Cristo. Eu quero, neste momento, dizer que todas quartas e todo sábado nós estamos passando um novo vídeo. Eu desejo um final de semana, graça e paz para todos.